Por onde começamos hoje? João 4:46. Finalzinho do capítulo 4, ainda no contexto do que a gente estava observando, uma discussão com a mulher samaritana e, ao mesmo tempo, o contraste entre a crença esperada dos judeus e a crença profícua que acontece ali na região de Samaria, por ocasião desse episódio de Jesus. E agora a gente vai para uma outra abordagem de cura também, que é a cura de um oficial do rei. A gente vem com duas situações em sequência de pessoas mais distantes do que seria a expectativa do Messias para os judeus. E isso é interessante na observação desses milagres em sequência no capítulo 4. Vamos para ele, depois a gente entra no capítulo 5, com a continuidade da missão de Jesus na região da Galiléia. Sim? Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. É interessante nessa história, como em várias outras de milagres que Jesus executa, é o fato de o peso que ele coloca sobre os ombros do oficial em relação a crer. Jesus não desce à casa dele, Jesus não se dirige até o filho, ele apenas diz: volta e teu filho vai ficar vivo, não precisa se preocupar. E ele acredita e volta. E caprichosamente João descreve a próxima cena, que é o encontro dos servos com ele e a percepção de quando o milagre aconteceu. O que chama atenção aqui na única fala discrepante do relato inteiro é a expressão de Jesus, quando o oficial pede o milagre e Jesus questiona: se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Essa provocação de Jesus tem muito mais a ver com quem está em volta do que propriamente com o oficial do rei. Tem mais a ver com quem está observando a cena do que com o oficial. De qualquer maneira, o que é importante nessa história, em sequência da história da Samaritana, e principalmente considerando que esse é o segundo milagre que Jesus faz nesse retorno à Galiléia, é exatamente essa colocação de que os gentios têm mais fé ou parecem demonstrar mais fé do que aqueles que são da casa de Judá, ou daqueles que são os para quem Jesus veio enquanto Messias, no sentido mais proximal. Na sequência desse milagre, ainda na região da Galileia, agora na cidade de Cafarnaum, a gente tem uma outra situação, um outro contexto aliás, Cafarnaum é próximo ainda à cidade, ele tem um outro contexto de milagre, que é o que a gente vê aqui no capítulo 5, a cura de um paralítico. Vamos para esse texto, e aí vai ter, na sequência, Jesus pontuando em função da discussão, novamente abordagens a respeito da sua missão. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda,
o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro, ao entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitando e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pega o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Bom, tem 4 coisas interessantes nesse texto, nesse milagre próximo ao tanque. Jesus sai da cidade de Cafarnaum, desce a Jerusalém por ocasião das festividades dos judeus, encontra esse sujeito na beirada do tanque e o contexto da cura mostra algumas coisas típicas do mundo hebreu, do mundo judeu do tempo de Jesus. Uma delas é a questão das lendas urbanas que se formavam, dos contextos de lenda que se formavam a partir do miticismo que influenciava os judeus já naquele tempo. E toda essa situação de miticismo provocava correntes diferentes de crença entre os judeus, algumas mais próximas do miticismo, outras mais próximas de um modelo mais de tradição, mas o fato é que essas coisas presentes no modelo grego, no modelo romano, permeavam a cultura hebreia. E isso fica bem nítido no relato dessa história, quando a explicação para a continuidade da enfermidade desse garoto é ele não ter condição de chegar ao tanque antes que outro chegue quando alguém vai e agita as águas. Óbvio, isso é uma lenda urbana, não tem nada a ver com a história real do milagre, mas era a crença presente ali. O que acontece nessa história? Jesus sai de Cafarnaum, portanto, sai da região da Galiléia, vem a Jerusalém, onde presume-se vai encontrar pessoas que são judias e, consequentemente, deveriam crer nele por ser Messias, mas ele não encontra isso. Ao contrário, ele encontra, diferentemente do contexto de Samaria ou da Galiléia, ele encontra pessoas perseguindo a Jesus por conta do milagre e por conta da tradição. Por conta do milagre, em função de que Jesus executa esse milagre num sábado. Por conta da tradição, porque entendem houve um desrespeito ao sábado, tanto por parte do sujeito que carregou a cama, quanto por parte de Jesus, que fez o milagre naquele dia. E o interessante dessa história é que Jesus resolve não sair de cena no momento em que esses sujeitos vêm persegui-lo. Ao contrário disso, ele os interpela, e os interpela com 2 expressões importantes aqui. A primeira delas diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, os judeus estão acusando Jesus de trabalhar no sábado e Jesus responde: meu pai trabalha e eu trabalho também. Ele não se esquiva da afirmação que gerou a acusação. Embora o que ele está chamando de trabalho não é a mesma coisa que os judeus estão chamando de trabalho ao persegui-lo. E na sequência disso, o que ele diz, o que acontece? Por dizer isso,
os judeus ficam com mais raiva ainda e passam a persegui-lo com mais intensidade, não somente porque violou o sábado, mas agora porque ele também diz que Deus é seu próprio Pai. A parte interessante é o finalzinho, fazendo-se igual a Deus. Isso mostra uma coisa importante da cultura hebreia. Toda vez que Jesus apontava na direção de que ele era o Filho de Deus, a compreensão dos hebreus a respeito dessa afirmação é sempre a de que Jesus é igual a Deus. Ou seja, filiação na cultura hebreia, antes de se pensar no contexto geracional, no contexto de gestação e nascimento de uma criança, quando alguém diz é filho de alguém, a primeira referência de interpretação é este é igual. Ou seja, é de mesma espécie, guarda similaridades diretas, tem a reprodução daquilo que é a imagem daquele que o gerou nele mesmo. Nos ditados populares nossos, filho de peixe, peixinho é, num contexto do mesmo tipo de referência. Ou seja, a primeira impressão de alguém quando escuta sou filho de é buscar similitudes ou igualdade. E quando Jesus diz eu sou filho, é o mesmo que ele dizer eu e o Pai somos iguais. Portanto, o que ele faz justifica o que eu faço e vice-versa. Ao fazer isso, obviamente, na cultura hebreia, ele vai entrar numa seara de polêmica, porque ou de fato ele é o filho de Deus, ou isso é blasfêmia. Porque dizendo-se igual a Deus, ou fazendo-se igual a Deus, ele está blasfemando contra Deus, a menos que seja mesmo, que ele seja realmente igual a Deus, que é o caso dessa afirmação. Outra coisa que aparece aqui é o comportamento do sujeito que foi curado. O comportamento do sujeito que foi curado é voltar àqueles que o interpelaram para dizer quem é que o curou, para afirmar, foi Jesus quem me curou. E a gente não tem uma precisão suficiente no texto para saber se ele fez isso na boa fé ou fez isso no medo ou até mesmo na denúncia de quem o curou. Mas o fato é que esse episódio fica no ar na história, justamente quando Jesus o encontra e diz: olha, não peque, porque se você pecar, virá coisa pior. E a gente não consegue precisar pelo texto se essa afirmação dele aos judeus tem como base essa índole dele, ou ele, de boa fé, apenas contou: hoje foi Jesus quem me curou. Essa é uma história que vai ficar em aberto e a gente não tem resposta para ela. Mas o fato é que, no ambiente onde Jesus está em Jerusalém, não há espaço para crença, não há espaço ampliado para crença nele como Messias. Prova é que, se a gente for ao capítulo 6, Jesus volta para Cafarnaum, volta para Galiléia e continua o seu processo por lá, distante de Jerusalém e dessa confusão toda gerada pelas perseguições e pela tentativa de prisão ou morte provocada pelos judeus e líderes religiosos de Jerusalém. Antes, porém, Jesus explica a sua missão, que é o que a gente encontra aí nos versos seguintes, 19 até o final do capítulo. Jesus vai tecer comentários sobre a questão da sua missão. E há alguns aspectos importantes nessa fala de Jesus que tem a ver tanto com o povo daquela época, como tem a ver com a sequência do cristianismo pós-ascensão de Cristo. E é interessante observar esse texto na sequência aí. Vamos lá do verso 19 até o verso 47. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Até aí. Eu, O que é interessante nessa sequência de afirmações de Jesus? Uma parte dessas afirmações, aliás, todas elas têm de alguma forma ligação com a missão de Jesus enquanto Messias. Mas para quem vive no nosso tempo e acompanha a história após a ascensão de Cristo, hoje a gente consegue vislumbrar até onde vai ou qual é a extensão dessa fala de Jesus em relação a todo o cenário, todo o panorama da redenção, do plano da redenção. Sim, é fato que para aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele contexto, a fala de Jesus produz vida a todo aquele que está morto nos seus pecados. Então, há uma questão metafórica na fala de Jesus, ou simbólica na fala de Jesus, num primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, também há algo literal na fala de Jesus em relação ao poder para a ressurreição. E quando ele pontua que o Pai deu a ele todo o poder de julgar, abre-se aqui uma questão importante da missão de Jesus, tanto no sentido do Jesus Messias, quanto o Jesus em sequência após a ascensão. O Jesus Messias vem com um propósito, e esse propósito é apresentar às pessoas a vida eterna. E por isso o texto afirma no presente, vem a hora, aliás, já chegou. Portanto, há uma referência presente do cumprimento dessa promessa. Todo aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Porém, há um momento futuro em que essa história tem o desfecho de maneira final. E esse desfecho de maneira final aponta para duas ressurreições: a ressurreição daqueles que saem para a vida e a ressurreição daqueles que praticaram o mal e ressurgem para o juízo. E o juiz é Cristo. Isso quebra um paradigma interessante da cultura ou lenda urbana do cristianismo do nosso tempo, que pinta Jesus como um sujeito de benesses, alguém que, lá, um grande Papai Noel tem uma bolsa enorme de presentes de salvação para entregar para todos, e embora isso seja verdade, sob o ponto de vista de que a salvação está disponível para todos, o texto faz questão de deixar claro, e Jesus deixa muito claro para a plateia, de que ele também é o juiz. O que significa que aqueles que não creem nele ou que fazem pouco caso das abordagens de Jesus, e aí percebam que tem na sequência do que a gente viu no capítulo 4, a provocação de Jesus, vocês precisam de milagre para crer. Aqui o texto amplia essa questão no sentido da advertência, pontuando que eles já estão diante da vida e estão renegando a vida. E isso é um risco extremado, em função de que o tempo vai correndo na direção do desfecho e as decisões têm que ser tomadas em relação a de que lado dessa história cada um deles vai estar. Jesus reafirma a tese de que ele faz aquilo que o Pai enviou, e é interessante que ele usa um exemplo humano para descrever algo divino. Várias vezes ele faz isso, mas aqui em particular ele lança mão disso de uma maneira interessante, que é ele coloca o que acontece no espelhamento dos filhos em seus pais. Ou seja, o que os pais fazem, os filhos aprendem. E se intencionalmente o fazem, os filhos aprendem com essa intencionalidade. E ele se coloca nessa condição. E é interessante que Jesus aqui separa o Jesus Deus, que convive com o Pai desde sempre, desde eternamente, com o Jesus encarnado, que aprende dia a dia a sua missão. Ou seja, Jesus está descrevendo que a relação dele com o Pai é tão próxima que cada coisa que o Pai vai fazendo, ele aprende e reproduz no seu ministério. E é interessante ele usar esse exemplo humano para descrever o seu processo de desenvolvimento do ministério, o seu processo de desenvolvimento pessoal, enquanto o Cristo encarnado, enquanto um ser humano
vivendo na terra, entre outros, apesar de nunca ter deixado de ser Deus, mas vivendo na condição humana, no sentido de submissão completa às condicionalidades impostas pela limitação humana, como a visão de Deus, a interação com Deus, e ainda assim ele busca um modelo constante de comunhão, o que descreve o seu aprendizado. Na sequência disso, o restante do texto vai pontuar uma repetição a essa tese de que Cristo faça aquilo que o Pai lhe ordenou fazer, e depois mais alguns outros aspectos da missão. Vamos continuar a leitura. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço e julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante de meu Pai. Quem acusa vocês é Moisés, e em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês, de fato, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, aqui a gente vê alguns aspectos, ou pelo menos quatro aspectos importantes no texto, que valem o destaque. O primeiro desses aspectos é a questão de que o juízo de Jesus é justo por uma razão. Ele não procura exercer no juízo a sua vontade. O que significa que o juízo de Cristo é exercido a partir da palavra de Deus. Algo que é interessante para o nosso contexto, uma vez que temos a mesma responsabilidade, não no sentido de juízo geral, como é o caso de Cristo, mas no sentido de juízo daquilo que somos, ou daquilo que temos, ou daquilo que nos cerca, a partir da palavra de Deus. E o juízo é tão justo quanto o desejo, ou falta dele, de glória para si mesmo. O segundo aspecto que aparece aqui, interessante no texto, é a alusão de que esses sujeitos que estão escutando Jesus mandaram mensageiros a João Batista para desses mensageiros obter a instrução ou mensagem do que João dizia, para depois decidir se acreditam ou não. Portanto, eles dependeram de testemunhos humanos, e Jesus diz: eu não dependo disso. Todo testemunho que eu tenho, eu busco diretamente na fonte, diretamente com meu Pai. E ele se distingue nesse aspecto, inclusive de João Batista. Dentro dessa referência de que eles estão buscando crenças terceirizadas, né, crenças por derivação, Jesus vai para um outro aspecto, para uma outra questão em sequência nessa discussão, pontuando o fato de que eles não acreditam em Jesus, apesar de examinar as escrituras que falam a respeito dele. E aqui vem um texto clássico, que muitas vezes é mal compreendido,
embora até pudesse ser aplicado dessa forma de maneira homilética ao texto, mas na realidade o texto quer dizer outra coisa. Verso 39, quando diz lá, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Esse texto não é uma ordem, é uma descrição. Não é uma ordem para examinar as escrituras, ele é uma descrição de que eles examinam as escrituras buscando algo. Vocês têm feito isso, vocês estudam as escrituras buscando vida eterna, mas não percebem que essa mesma escritura que vocês estão lendo é aquela que fala a meu respeito. E dentro dessa condição, o verso 40 diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles estão buscando vida eterna, encontram na Escritura que a vida eterna está em Cristo, está no Messias, está na vinda do Messias, mas não querem ir ao Messias para receber a vida, e isso é um paradoxo. E aí, dentro desse paradoxo, Jesus volta ao tema central e diz: eu não aceito glória que vem dos homens, mas sei que vocês não têm. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, vocês têm buscado a glória dos homens. E aí Jesus vai para o quarto aspecto, que é a lei de Moisés, a escrita de Moisés. E algo que Jesus diz aqui que é curioso, ele diz que eles colocaram em Moisés a confiança de salvação. E essa é uma questão importante no texto. Por que ela é importante? Porque quando Jesus usa essa expressão, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem vocês têm confiado, em quem vocês têm depositado a confiança. Jesus aborda duas questões aqui. Uma delas, que é recorrente, é a lei. Afinal de contas, na cultura do tempo de Jesus, desenvolvida dentro do contexto eclesiástico, a observância da lei como meio de salvação era algo prevalente, era algo constante. Ou seja, eles estavam se distanciando da salvação pela fé e com os pés cada vez mais radicados na salvação pelas obras. E aí, como eles não têm o coração voltado para Deus, as obras que eles fazem têm aparência de piedade, mas negam, na sua essência, esse amor ou essa piedade, o que significa que eles são aquilo que Jesus os acusava, são sepulcros caiados, pintadinhos e lindos por fora, mas podres por dentro. E, portanto, a mesma lei na qual eles depositam a confiança para a salvação, essa mesma lei é a que os condena pela falta da essência, pela falta daquilo que é a motivação que leva a lei. Por isso, lá em Mateus, a gente encontra a resposta de Jesus tão contundente, no capítulo 5, os versos 17 em diante, quando Jesus diz lá: não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Em outras palavras, eu vim mostrar para vocês o que vocês não estão fazendo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que tratar o seu irmão como tolo, desprezá-lo, etc., é réu de morte, porque o matou, ainda que não tenha disparado um tiro. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração adulterou com ela, ainda que nunca execute o ato. Portanto, a abordagem que Jesus traz aqui nesse texto é que eles estão buscando um modelo de salvação que, primeiro, é ineficaz e, segundo, esse mesmo modelo vai condená-los no final. Quando, diante da lei que eles puseram como confiança, eles não forem considerados aprovados, até porque a aprovação depende da graça de Cristo, a aprovação diante da lei depende do sacrifício de Cristo, porque somos pecadores. Então, dentro dessa condição, Jesus fecha o diálogo com eles com uma pergunta: se, porém, não credes nos seus escritos, caso Moisés, como então poderiam crer nas minhas palavras? Ou seja, se é tão difícil acreditar no que Moisés escreveu, vocês estão selecionando textos ou se afastando dos textos que descrevem coisas a meu respeito, como é que vão acreditar no que eu estou dizendo? Se nem em quem vocês depositaram confiança, vocês estão acreditando. E aqui Jesus encerra esse debate ou esse discurso e retorna para a Galileia. A gente vai ver isso na sequência do capítulo 6, obviamente não vamos lê-lo, porque a gente já estudou esses textos quando lemos Mateus e Lucas.
Então, agora a gente tem aí no capítulo 6 a multiplicação dos pães, a gente tem na sequência Jesus andando sobre o mar, as expressões de Jesus como sendo o pão da vida, a murmuração dos judeus, e aqui começa uma outra situação de embate. A partir do verso 32 de João capítulo 6, em função de algumas falas de Jesus nessa sequência de debate com os fariseus, com os escribas, com alguns judeus, vem a murmuração deles. Então vamos ler do verso 32 em diante para a gente ter o contexto que nos leva depois à discussão do capítulo 7, que é a discussão de fato nova nessas questões. Vamos só ler esse pedacinho final aí do 32 até o 40 para entender o contexto. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Duas coisas importantes nesse texto como contexto. Então, primeira coisa, Jesus fez a multiplicação dos pães e todo esse diálogo vem em função disso, mas Jesus apresenta algo de forma distinta. O milagre que Jesus executa gera uma consequência na multidão. Afinal de contas, eram pessoas pobres, pessoas com dificuldades, pessoas vivendo sob o jugo romano, e agora aparece alguém que, de forma gratuita e livre, alimenta uma multidão enorme. E óbvio que as pessoas se aproximam dele. E a correlação com o período de Moisés no deserto é bastante evidente no desenho. Afinal de contas, o povo no deserto recebia pão do céu. Aproveitando esse contexto da narrativa bíblica, Jesus traz à tona a questão mais importante. A questão mais importante é que Moisés não deu pão ao povo. Quem deu pão ao povo foi Deus. Moisés apenas guiou o povo. O milagre tinha como fonte Deus e não Moisés. E isso demonstra que boa parte dos judeus do tempo de Jesus deslocam a atenção de Moisés como um instrumento, como um servo, como alguém que atua na missão que Deus lhe designou, para ter em Moisés a fonte das coisas que acontecem ali. E isso não é muito diferente do que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, que ora venerava Moisés e ora o tinha como alguém que deveria ser até expulso do povo ou morto. E exatamente porque eles deslocavam a atenção de Deus para o humano, para o ser humano que é Moisés. Então, quando os milagres aconteciam em determinada direção, eles exaltavam Moisés e tinham receio dele como sendo um representante de Deus ou um semideus. Quando o que Moisés fazia não era milagre e isso não lhes agradava, eles viam em Moisés o humano e queriam matá-lo. Essa mesma situação está acontecendo com Jesus. Quando Jesus executa o milagre, eles respondem afirmativamente: queremos desse pão. Quando ele diz: eu sou o pão da vida e posso alimentar para sempre aquele que me aceita, ele diz: nós queremos. Mas eles querem o pão no sentido físico, eles não querem o pão no sentido da mensagem e da transformação resultante dessa mensagem. E por isso Jesus responde: vocês não creem. E essa condição impede que vocês tenham qualquer outra coisa. Agora, um detalhe: o meu Pai que me enviou e que me deu essa missão tem como objetivo a salvação de todos, mas todos aqueles que creiam. Creiam no Filho que ele enviou. Portanto, vocês estão desperdiçando o tempo de salvação de vocês em não crer em mim.
É isso que Jesus está dizendo para eles. Óbvio que quando Jesus fala isso, os judeus vão encontrar algum jeito de não vestir a carapuça, não aceitar essa acusação. E é o que a gente vê na sequência do verso 41, quando diz: eles murmuravam, pois, dizendo, afirmando que ele disse que era o pão que desceu do céu, e diziam: não é esse o Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? E novamente eles focam em algo terreno, ou seja, quando Jesus faz o milagre, eles veem algo sobrenatural, mas quando Jesus está conversando com eles e apresentando doutrinas ou textos, eles esquecem de toda a questão sobrenatural e focam no Jesus humano, como uma forma de anestesiar a sua percepção de culpa e a sua percepção de falta de fé. Encontram uma situação, um subterfúgio, uma saída, uma fuga para não crer. Em outras palavras, mentem para si mesmos. Quanto mais mentem para si mesmos, mais isso torna a verdade deles, que é o que a gente vê na sequência. Então, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus responde novamente na mesma direção daquilo que já afirmou, de que só vem a ele aquele que responde ao Pai. Ou seja, vocês não estão vindo a mim porque estão negando a Deus. Portanto, a coisa é bastante séria, o tema é bastante sério, em função do que eles estão pondo em risco. Estão diante de Deus, diante da oportunidade de salvação e literalmente pondo isso em risco. Por fim, Jesus vai apontar na direção do seu próprio sacrifício, como parte da resposta a essa condição de descrença dos judeus, para poder reafirmar que a partir disso ele adquire a condição e a dignidade para poder ressuscitar aqueles que creem no último dia. E a promessa é redundante no capítulo 6. Ela por várias vezes reaparece, que é essa questão de que Jesus vence a morte, e, portanto, todo aquele que crê nele, ainda que morto, viverá. Termina esse debate na sinagoga de Cafarnaum, e a história que a gente vai ver na sequência no nosso próximo estudo é uma sequência de embates que leva à clarificação do porquê esses sujeitos não criam. E a gente vai ver em sequência agora, no capítulo 6, no capítulo 7, uma sucessão de fatos que mostra a cegueira dos escribas, fariseus, líderes religiosos e parte da população. Uma cegueira autoinduzida por mentiras contadas para si mesmo, por abordagens que de alguma forma desviam a fé. Isso vai se repetir do capítulo 7 até o capítulo 12 de João, essa percepção aí da cegueira espiritual desenvolvida pelos fariseus e pelos escribas e, consequentemente, as mentiras que eles contavam para si mesmos e para o povo para não crer em Jesus. Por hoje, eu acho que está de bom tamanho. Próximo estudo, a gente começa aí no verso 60 do capítulo 6, para contexto, e vamos ao 7 e o 8 em sequência. Coisas importantes desses textos que são descritivos, históricos dos embates de Jesus. Todos eles, de alguma forma, apontam para o tempo em que nós vivemos. Porque a descrição que os evangelhos fazem dos nossos dias é o ampliar da descrença e do descaso com as coisas de Deus e a negação daquilo que, de alguma forma, nos vincula à esperança da vinda de Cristo e os eventos correlacionados com ela, como a ressurreição, a vida eterna, etc. Ou seja, vivemos num mundo que, de várias maneiras, se assemelha ao contexto do período em que Jesus passou pela Terra e ao contexto do período em que Noé passou pela Terra. Por isso, essa recorrência de João e de alguns evangelhos em trazer de forma bastante explícita essa correlação da falta de fé dos judeus e como Jesus reagiu a cada uma dessas observações deles. Porque isso é uma advertência para o nosso tempo. É a forma como a humanidade tem reagido aos apelos de Deus na nossa época. Por isso, a pergunta que fica ecoando pela Bíblia várias e várias vezes, no sentido de formatos diferentes da pergunta, mas com a mesma essência: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É por isso que esses elementos aparentemente burocráticos dessas discussões
aparecem de forma recorrente. É uma advertência para que o mesmo erro não se cometa neste tempo, apesar de que é quase inevitável, no sentido geral, que esse erro se cometa. Ok? Oramos? Querido Pai, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de, olhando para o passado e entendendo essas histórias que aconteceram com Cristo, de alguma forma compreendermos coisas que precisamos fazer, coisas que precisamos desenvolver em nosso tempo, e principalmente a grande advertência da ampliação, desenvolvimento da fé e o foco sempre presente no lugar certo da nossa esperança, o autor e consumador da nossa fé. Dá, Senhor, que isso possa ser a realidade de cada um de nós e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que pedimos por Jesus. Amém.